Bem, gente, então boa noite a todos vocês, tá? Sejam bem-vindos a esse último dia de evento. Eu que fiquei acompanhando com vocês ao longo dessa jornada como moderador, mas hoje eu estou em função dupla, né? Eu sou moderador, mas também vou ser palestrante de vocês, tá? Eu agradeço a atenção e mais uma vez de vocês e toda essa companhia que vocês tiveram feito aí ao longo do evento, tá? Para as pessoas que vão se perguntar a respeito do certificado, o certificado ele é emitido em até 48 horas, tá? Então, eu acredito que a partir da terça-feira vocês vão estar recebendo no e-mail de vocês, né, o certificado referente ao nome do evento e à carga horária que a gente propôs ao longo dessa jornada, tá? Então, todos aqueles que participaram, né, terão acesso a esse certificado, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre controle de qualidade em flebotomia, tá? Ou seja, tudo aquilo que é necessário saber quando se trata de coleta de amostra sanguínea, tá certo? Então, você vai entender um pouquinho, né, quais são os parâmetros necessários para se ter uma amostra de qualidade. Vocês vão entender que depende não só do profissional que vai fazer a coleta, quanto também das pessoas dos pacientes que vão até o setor de coleta, que eles vão ter uma participação também indireta e direta, né, na qualidade dos exames. Então, a gente vai passar por toda essa área agora, tá? Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Rafael Ramos, né? Sou professor, instrutor na área de análises clínicas, né? Atualmente cuido da direção do Centro de Capacitação em Saúde, que a gente está oferecendo esses eventos, esses cursos ultimamente, esse mês, né? E tenho um doutorado pela Universidade Federal de Pernambuco na área de inovação terapêutica, tá? Deixa eu colocar um laserzinho aqui. Pronto. Então, basicamente, né, a flebotomia, o que que ela é, né? A flebotomia é uma junção de duas palavras aí que tem significado grego, onde eu tenho flebos, quer dizer vasos sanguíneos, né, e tomia, que quer dizer fazer uma incisão. Então, a flebotomia é todo, gente, qualquer procedimento que vai envolver, né, o uso ou a incisão dentro de uma veia, tá? Agora, no dia a dia, é mais comum que as pessoas sempre pensem na flebotomia como uma coleta de sangue, puramente uma coleta de sangue, mas na verdade isso não é verdade. Quando se faz um acesso venoso, quando se faz o uso de alguma medicação, de algum tratamento, né, de alguma aplicação, de um meio de contraste, você está utilizando desse procedimento que a gente chama de flebotomia. Sendo que como boa parte desses exames, né, de laboratório, eles dependem da coleta em si, então se faz muito mais coleta do que aplicação em si, tá certo? Então, existe também uma restrição em relação à aplicação de medicamentos, aplicação de meio de contraste, então tem algumas áreas que é apenas para o médico, outros para enfermeiros ou médicos e enfermeiros, existe também alguns tecnólogos, então depende muito do tipo de material que está sendo inserido ali no paciente via intravenosa. Mas, no mais, a coleta de sangue é a que é mais associada à palavra flebotomia, tá? Que não é sinônimo de coleta de sangue, é sinônimo de fazer um processo de incisão numa veia. Então, para você ter controle de qualidade, uma das coisas que vai ser importante, que eu vou só ressaltar lá na frente, é a questão dos cuidados ali na área e no local onde você vai fazer essa incisão, porque se trata de um processo invasivo. E às vezes as faltas dos cuidados universais, a falta de antisepsia no local, vai fazer naturalmente que você possa estar contaminando ou trazendo riscos para o paciente, já que é um processo muito invasivo, tá? Então, o sangue, né, em relação aos nossos materiais biológicos, é um dos locais mais importantes, que é uma via de transferência, né, de transporte de oxigênio, de transporte de células de defesa, e naturalmente, se bactérias estranhas entrarem no sangue, elas também serão transportadas para várias partes do seu corpo via sistema circulatório, onde aí você vai ter um problema sistêmico que pode acontecer de uma forma muito rápida, dado o crescimento acelerado, né, das bactérias em si, tá? Então, existe uma das práticas aí voltada para a incisão da coleta da flebotomia, né, utilização da flebotomia para a coleta de sangue, é que você vai ter, então, esse tipo de coleta
né? Não só para a prática de diagnóstico, quanto a prática terapêutica, tá certo? Algumas pessoas confundem sangria com hemoterapia, não é, é uma coisa totalmente diferente. A sangria envolve você coletar seu sangue, tá? Para você dar mais fluidez e mais mobilidade para as células do seu sangue, deixando ele mais fino. Vou botar umas aspas assim, tá? Mas as pessoas, na verdade, sangria terapêutica não se confunde com hemoterapia. A hemoterapia, ou a autohemoterapia, que seria a palavra mais adequada, a pessoa coleta-se o sangue e reinjeta nela mesma, não pelas mesmas vias, tá? Geralmente uma via intramuscular, que vai fazer com que isso vá ativar a imunidade da pessoa, tá? E aí existe muita discussão sobre isso, mas que não é bem o foco da palestra de hoje. Mas a coleta de sangue envolve também a sangria terapêutica. Então, a sangria terapêutica é praticada por pessoas que naturalmente têm alguma deficiência ou algum distúrbio no sangue, tá? Bem, essas pessoas que vão fazer sangria basicamente são pessoas com condições em que a medula óssea, que é a sua fábrica do sangue, elas estão muito aceleradas. Então, pessoas que têm essa doença aqui chamada de policitemia, elas cursam muito com uma alta produção de células e isso vai deixar o sangue mais grosso, mais estático, tá? E aí é necessário então a coleta constante ou contínua ou com uma certa frequência mensalmente para que você tenha um controle sobre isso, tá? E existe também a hemocromatose, que é o aumento da concentração de ferro no sangue, que deixa ele mais denso, tá? Isso também prejudica a mobilidade. Então, são duas situações distintas que é necessária o uso da flebotomia com fins terapêuticos, tá certo? Então, não é só fins diagnósticos, mas fins também de terapia, tá? Então, hoje em dia, você tem aparelhos, dispositivos que estão sendo utilizados para naturalmente permitir uma coleta de sangue que seja menos dolorosa, que seja rápido, que seja fácil e com um mínimo de chances de traumas colaterais, tá? Que naturalmente uma pessoa sem muita experiência, naturalmente pode acertar ali um nervo, né? Pode acertar uma artéria, dependendo da profundidade, da posição, tá? Ou lesionar alguma coisa ali na pele do paciente. Então, como vocês estão vendo nessa figurinha aqui ao lado, você tem um dispositivo, né, de infravermelho que naturalmente ele faz o que a gente chama de venoscopia, que é melhorar a visualização ou facilitar a visualização de veias para que o processo seja mais rápido, né, e que o profissional envolvido ali não vá se dispor com várias tentativas mal sucedidas às vezes de uma coleta. Então, para se fazer essa coleta, gente, é necessário entender que a própria pessoa que faz esse processo de incisão, que vai lidar com isso, ele tem que ter perfil, tá? Então, não importa se você é de análises clínicas, se você é de enfermagem, se você tem envolvimento com a radiologia, tá? Se você é de farmácia, se você é de medicina, é interessante que você tenha um perfil amplo que vai determinar o sucesso da sua coleta, tá? Da sua flebotomia, do seu processo, tá? Então, é necessário ter todos esses atributos que eu estou colocando aqui. Então, mente afiada, que é a capacidade de você lidar com adversidades durante o procedimento e saber o que é que está acontecendo de errado. Então, às vezes é um sangue que não vem, é um sangue que demora muito a entrar no tubo, é uma agulha, né, que entrou e saiu limpa, então pode ser um sinal de que você não acertou literalmente uma veia, você errou o acesso, tá? Então, são situações que te ajudam. A alegria, bem como compaixão e gentileza, né, e paciência, né, são três atributos que é importante você ter, porque uma pessoa impaciente aumenta muito a chance de ter erros, né? Uma pessoa sem compaixão e gentileza ou sem alegria não passa segurança, nem tampouco confiança do paciente naquele profissional que está fazendo, tá? Então, hoje em dia, não só usar um jaleco branco vai te dar toda a responsabilidade e a confiança. Você precisa também mostrar empatia, porque às vezes tem muitos pacientes que não lidam com a coleta diária, tem medo de agulha, tem fobia de sangue. Então, ter essa empatia é importante para que o processo ele seja menos traumático possível, tá? E o estresse do paciente é um fator que vai contribuir negativamente para alguns exames, tá? Que daqui a pouco eu vou falar. Bem, ter um calmo tom de voz é importante, né? Você não se exaltar para não aumentar a tensão com o paciente, para não se dispor também com ele. Ter mãos firmes é outra habilidade importante para que você
demonstre segurança, aí você pode utilizar de algumas técnicas, né, para que você não apresente tanto aquela desconfiança de que vai dar errado ou simplesmente não vai funcionar, tá? E a questão dos pés firmes é a questão de trabalhar horas em pé, que muitas vezes o profissional que trabalha diariamente com isso nunca fica muito sentado, né? A não ser que você seja plantonista. Mas a rotina de uma pessoa que trabalha a nível de diarista realmente é muito constante, é muito intensa e você realmente não tem muito tempo para parar. Bem, o que vai determinar o controle de qualidade, o que vai determinar a qualidade dos exames, 70% das causas estão associadas em uma das fases que a gente chama de as fases analíticas dos exames laboratoriais, né? Então, existe a fase analítica, que é a fase de análise do material, existe a fase pré-analítica, que é antes da análise do material, e a pós-analítica, após a análise. Então, praticamente 70% dos erros estão na fase pré-analítica, ou seja, não é erro do laboratório, não é erro da máquina, não é erro, às vezes, do técnico que está operando com aquilo ali. São as condições com que a amostra já chega ao laboratório que são inadequadas, tá? Vocês viram recentemente, estão acompanhando até hoje a pandemia da Covid, e quando a Covid veio, né, naturalmente o pessoal implantou os testes rápidos que vieram depois, mas implantou-se primeiro o diagnóstico molecular de PCR. Então, as coletas de nasofaringe, elas precisam de cuidados, precisam de toda a contaminação, de medidas contra a contaminação. Então, é necessário, às vezes, treinamento, é necessário prática para você diminuir as chances de erro e contribuir para uma amostra de qualidade. E é aqui o que está sendo discutido é como é que eu vou garantir o controle de qualidade nas amostras que eu estou trabalhando, que eu estou coletando. Então, 70% dos erros estão na fase pré-analítica. E é através dela que a gente vai debater o que é que está fazendo parte desses erros aí. Bem, a fase pré-analítica, o que é essa fase, né? É aquelas que vão exercer influência sobre os resultados, tá? Existe, dependendo da forma com que você faz, você pode ter resultados que são falsos negativos, né? Ou falso positivos, ou seja, ele dá positivo, né? Mas ele, na verdade, deveria dar negativo. Isso é um falso positivo. Como o falso negativo é aquele que deveria dar positivo, mas ele dá negativo, tá? E isso depende das condições do paciente, das condições de a coleta, né, que interferem muito, tá? É claro que o operador do laboratório, que é o técnico em si, né, o analista, seja ele do superior, seja ele do nível técnico, ele muitas vezes não tem culpa, né, sobre as condições que a amostra já vem, tá? Que ele não conhece como foi coletado, quem coletou, em que forma foi guardada, foi armazenada, né? Histórico do paciente, será que ele é primeira vez na instituição, no laboratório, ou será que ele já é um paciente recorrente? Então, tudo isso vai impactar muito na qualidade. Bem, o que é que envolve as etapas, né, da fase pré-analítica e que vão atrapalhar o erro? Primeiro, o preparo do paciente, ou seja, saber se ele está nas condições mínimas necessárias para se fazer um exame, né? Muitas vezes as pessoas não fazem recomendações sobre em que condições o paciente tem que vir na hora de realizar os exames. Isso deve ser uma instrução que deve ser passada pelo médico e, se não, pelo laboratório o qual a pessoa está procurando, tá? Então, o laboratório que preza por qualidade, ele vai ter automaticamente que recomendar em que condições ele deve vir para fazer determinados exames. Porque se ele não tiver o mesmo preparo, né, provavelmente ele não vai conseguir, né, não vai conseguir ter resultados que sejam confiáveis, né? Muitas vezes alguns médicos confiam em determinados laboratórios porque sabem que eles têm um padrão de qualidade maior do que alguns outros, que muitas vezes fazem exames só por fazer, porque o cliente está pagando, tá? Então, não querem saber sobre a qualidade. Então, isso impacta muito na confiança, na confiabilidade dos resultados. O segundo ponto é a coleta da amostra, em que condições ela foi coletada, se foi de forma adequada, e trazendo essa realidade para a coleta de sangue, né? Saber em que condições ela foi coletada para que você evite erros.
os métodos de transporte, ou seja, em que condições ela foi transportada, né? Será que ela foi transportada via moto ou será que foi carro? Será que o carro chacoalha muito? Será que a amostra balançou? Será que ela virou? Então, tudo isso são condições de métodos de transporte. No quarto ponto, temos a conservação da amostra, onde aqui vai ser discutido de que forma ela está sendo armazenada. Então, dependendo da característica da amostra, eu tenho a conservação da amostra, né, que vai ter um impacto sobre isso, e a questão também do transporte, tá? Ou seja, de que forma ela pode ser despachada de um canto para outro. Existe a forma de se transportar e o próprio transporte, o próprio trajeto, que também vai impactar. Bem, começando na ordem lógica, né? Vamos começar falando primeiro do preparo do paciente. Ora, todo mundo já ouviu falar que toda vez que você vai fazer um exame de laboratório, você precisa fazer um jejum, né? E esse jejum não é à toa, pessoal, porque muitos de alguns conjuntos de hormônios, alguns tipos de analitos, alguns íons, alguns materiais, eles costumam estar em níveis mais altos ou mais baixos, dependendo do dia, tá? Ou seja, são variações do que a gente chama de ciclo biológico. Então, durante o dia existem algumas taxas e alguns hormônios que costumam estar mais elevados do que a situação à noite. Além da variação biológica, você ainda tem também as condições de alimentação do paciente. Então, se ele não se alimentou, ou se ele acabou de se alimentar, se ele está de jejum há pouco tempo, ou se ele está de jejum há muito tempo, tudo isso vai interferir nas condições do paciente. Vou dar um exemplo rápido, a questão da glicose, né? A glicose de jejum, né? Algumas sociedades aí admitem que o jejum necessário é a partir de 6 horas, tá? Outras literaturas dizem que é a partir de 8 horas, tá? Então, dependendo dessa variação, você ainda consegue obter resultados que eu posso considerar como o quê? Como confiáveis, tá? Mas se aquela pessoa, por exemplo, passa 12 até 14 horas de jejum e acha que aquele tempo todo de jejum vai garantir que o resultado esteja ok? Talvez não, porque muitas vezes existe uma quebra de jejum e naturalmente aquela glicose que deveria estar numa faixa normal, ela acaba subindo muito próximo do limite máximo que é admissível. Então, muitas vezes você pode ser interpretado como um pré-diabético, dependendo da sua situação. Ou se você se alimentou recentemente e foi fazer glicose de jejum, que não fez jejum, né? Então, esses são exemplos de condições de preparo do próprio paciente que vai mexer muito com a qualidade. Outra coisa que é bastante importante é a questão do colesterol, que é muito comum, tá? Então, se a pessoa acaba de comer, né, tendo uma hora e meia após a alimentação, os níveis de colesterol no sangue estão muito altos. Então, é necessário que haja um jejum por um maior tempo, porque se o paciente não obedece esse preparo, ele vai automaticamente impactar na precisão da máquina, dos equipamentos que vão fazer a leitura, e você vai ter um prejuízo assim catastrófico, né? Um prejuízo consequente, um efeito dominó. Então, aqui nesse slide, eu trago para vocês alguns exemplos de coisas que sobem muito. Então, de manhã, ó, o nível de ferro, a glicose costuma aumentar, né? O cortisol, que é um anti-inflamatório biológico que a gente tem, o ACTH, né? Que é o hormônio lá das glândulas adrenais, né? Eu tenho na noite a gastrina, o GH, ó, veja que o hormônio do crescimento ele aparece mais à noite. Eu tenho o hormônio da paratireoide, que é o PTH, a prolactina e o hormônio estimulador da tireoide, que é o TSH. Então, esses hormônios eles costumam estar aumentados mais à noite. Vejam que tudo depende da fase. Aí você se pergunta, mas boa parte dos exames é feita de manhã, não é verdade? É, mas boa parte dos analitos que você costuma quantificar, né, baseado na sua coleta, é pela manhã mesmo. Então, boa parte do pessoal dos níveis estão melhores pela manhã, são mais seguros, tá? Mas a alimentação também. Se ele se alimentou, né? Se ele acabou de se alimentar, ou durante a alimentação existem coisas que sobem. Então, isso tem tudo a ver com alguns tipos de exames. Por exemplo, se você tem aqui, ó, durante a alimentação, você tem glicose que está o quê? Aumentando, né? Então, existe aquela glicose pós-prandial que faz após a refeição e com o auxílio da destrose, né? Para
avaliar como é que tá os níveis da sua glicose, então o que é o GPP, tá? Então, todos esses fatores, gente, ciclo biológico e alimentação vão interferir, tá? Mas você que é profissional, às vezes nem sabe do histórico do paciente, mas só de perguntar, você já pode desvendar e entender que aquele paciente pode dar um problema futuro, tá? Diante de alguns tipos de exames que ele naturalmente vem até o laboratório. Outra coisa também, além da alimentação, é o condicionamento físico e se ele fez exercício físico. Então, é natural que alguns íons, né, costumam aumentar, algumas enzimas costumam subir quando a pessoa faz práticas de exercício físico, principalmente em períodos que antecedem o exame. Então, é necessário saber se o paciente fez exercícios nas últimas 48 horas. Então, vejam 2 dias sem malhar, literalmente, antes dos exames. Se ele é uma pessoa que já tem uma prática rotineira, crossfit, né, musculação, seja lá o que for, tá? 48 horas antes ele não pode estar fazendo exercício físico porque algumas coisas naturalmente vão subir, né? Principalmente a creatinina, dado do esforço muscular, bem como também enzimas musculares como a mioglobina, tá? Então, são exemplos de variantes que mudam conforme o hábito do paciente. Gente, só para identificar, eu estou muito rápido, vocês estão me entendendo direitinho? Estão entendendo a linguagem? Se não tiver, grita, tá? Quero ver no chat aí, aproveitem o chat para perguntar se está tudo tranquilo. Quero ver se está todo mundo bem. Valtélia, ok. Tá tranquilo, né, gente? Kaline, tranquilo. Jéssica, tranquilo. Tudo perfeito. Micheline, ok. Ok, Aline tá tranquilo. Emily, sim, beleza. Tudo bem, então. Perfeito, pessoal. Então, vamos seguindo. Só felicidade. Então, erros de identificação. É, uma forma de diminuir os erros de identificação hoje em dia, graças à tecnologia, é a informatização. Então, laboratórios, instituições que trabalham com código de barras, naturalmente eles diminuem muito os índices de erros de identificação, porque o código de barra é como uma impressão digital, né? Ele tem uma numeração única, uma sequência única, e fica difícil você tratar de erros da amostra, tá? Erros na identificação. Mas mesmo você trabalhando com essa tecnologia, se você muitas vezes etiquetar os tubos, por exemplo, está fazendo uma coleta do paciente, seja no leito, seja um home care, seja uma coleta domiciliar, se você atende muitos pacientes e deixa para identificar eles antes, depois da coleta, por exemplo, eu terminei aquela leva de 2, 3 pacientes e aí de repente eu identifico depois. Você pode fazer uma troca de rótulos, tá? Então, muitas vezes receber o rótulo, colou o rótulo, né, nos tubos e segue em frente. Então, erros de identificação podem ser até frequentes se você não tem um fluxograma de trabalho, se você não tem uma organização com o que você faz. Então, baseado nisso, é interessante avaliar e se preparar antes do procedimento em relação à identificação correta dos materiais que vão ser utilizados e para qual paciente isso está sendo direcionado para que não haja esses problemas de erros de identificação, tá? Outra coisa também são as variações na coleta de sangue, né? Muitas vezes as pessoas se perguntam, poxa, fulano coleta tão bem, fulano já não coleta tão bem, fulano obtém amostra, fulano consegue fazer isso, cicrano não consegue. Isso varia de acordo com o profissional de saúde, às vezes, e a prática que ele faz, tá? Quando se trata de acesso venoso, por exemplo, para a coleta de sangue, é muito mais comum que você tenha sucesso. Quanto mais você fizer, mais aperfeiçoado você vai ficar. Então não adianta você fazer um curso e simplesmente parar de praticar, tá? Se você para de praticar, você esquece o passo a passo, você esquece os detalhes, e os detalhes fazem a diferença quando se trata disso. Então, muitas vezes, não criticando, mas comentando, existem muitos médicos que não fazem coleta de sangue em si. Eles deixam para o chefe da enfermagem cuidar disso, que deixa para o enfermeiro, que muitas vezes o enfermeiro deixa na mão do técnico e fica por isso mesmo, tá? Existe a questão dos técnicos em análises clínicas, que hoje compete muito fortemente com as vagas de mercado aí para as coletas de sangue, principalmente quando se trata de laboratório privado, porque muitas vezes eles têm um conhecimento de dentro e de fora do laboratório. Então, eles sabem
como a falta de atenção dele vai impactar em alguns exames que nem sempre, por exemplo, a área de enfermagem, algumas instituições contemplam essa área. É muito difícil, às vezes, você ter, por exemplo, cursos de enfermagem que implementam dentro deles, né, uma interpretação de exames laboratoriais, né, ou simplesmente cadeiras que falam de exames em si, para que a pessoa entenda que determinados tipos de exames lá tem tudo a ver com a relação do preparo do paciente ou tem tudo a ver com a falta de atenção ou coleta correta em relação aos materiais. Então, tudo isso é importante na hora de você avaliar, na hora de você fazer a coleta em si, tá? De fato. Outra questão também são variações na utilização dos tubos de coleta. Então, os tubos de coleta eles vão fazer uma diferença porque cada tubinho colorido que você vê nessa figura aí embaixo, ele tem relação com um material que se chama anticoagulante. Existem anticoagulantes que têm propósitos diferentes e sobre processos diferentes. Então, por exemplo, o tubo azul que vocês estão vendo aí embaixo é o tubo de citrato de sódio. O citrato de sódio, o que é que ele é? Ele é um quelante de cálcio, tá? Então, ele tem o citrato de sódio, ele existe ali para sugar literalmente o cálcio e deixar ele retido e preso no anticoagulante, né? Que ele vai reter o cálcio e ele retendo o cálcio, o processo de coagulação, que inclusive usa o cálcio como base, não acontece. Então é por isso, né, que a coagulação ela é retardada, tá? Então é esse um dos fatores. Já o vermelho, como vocês estão vendo aqui, ó, o vermelho ele contém uma substância, um aditivo chamado de ativador de coágulo. É uma espécie de sílica, né, que ela é jateada na parede e a sílica ela tem um efeito pró-coagulante, ou seja, em vez de evitar, ela acelera o processo, tá? Então, é um propósito diferente, tá? Como você também vê na heparina, que tem a heparina, que é um anticoagulante, inclusive é um anticoagulante que nós mesmos produzimos, né? E na deficiência dessa heparina, a tendência é ter episódios de trombose aumenta, e por isso que as pessoas fazem uso de injeção de heparina, né? Na barriga, via parenteral, principalmente, tá? Para poder equilibrar o balanço. Então, por que a heparina? Porque ela se compara ao nosso anticoagulante natural, então menos interferente, já que é uma substância que nós mesmos produzimos. Então, é para não causar interferências no oxigênio, no grau de saturação de oxigênio, né, de carbonatos e outros elementos que vão ser dosados na saturação de gases ali em relação à gasometria. Existe a questão também do EDTA, onde você também tem um quelante de cálcio, mas ele também protege de outra forma. E o fluoreto, ele ajuda na conservação e ele atrapalha a captação de glicose por parte das hemácias. Então, ele conserva o material de outra forma. Ele evita a coagulação, mas mais do que isso, ele retém um pouco mais a glicose livre do que a glicose que é usada pelas células vermelhas da gente. Então, veja que cada tubo tem uma importância. E aí, coletar no tubo errado, você vai impactar em exames de outro ponto de vista errado. Bem como dizer assim, não, Rafael, eu entendo, eu sou craque nisso aí, eu já entendo todas as cores, né? Mas, às vezes, você simplesmente esquece de misturar, esquece de homogeneizar, e se essa substância não se misturar bem ao sangue, o efeito pela qual ela foi fabricada não vai acontecer, tá? Então, é importante que você fique de olho nessa importância. Outra questão também é a própria variação do sangue, né? O sangue venoso, né, que é o sangue rico em CO2, é aquele que é utilizado em suma maioria dos exames laboratoriais. Então, tudo aquilo que é coletado de sangue para critérios de exames, seja exames hematológicos, seja até exames que são parasitológicos, que existem parasitas que são hematófagos, né? Eles também são hemáticos, né? Eles vivem nas hemácias ou em volta de hemácias, se alimentam de hemácias. E eles vivem no sangue venoso, tá? Principalmente. Então, o sangue venoso, naturalmente, ele é mais escuro, diferente do sangue arterial, que é rico em oxigênio. Então, esse aqui, ó, para fins de gasometria, esse para fins de todos os outros exames laboratoriais, tá? Todos os outros exames laboratoriais, tá? Então, 99,9% dos exames são de sangue venoso, não tem erro, tá?
mas pessoas que naturalmente não tenham uma proficiência, não tenham habilidades técnicas de coleta, naturalmente, acidentalmente, eles podem vir a fazer uma coleta arterial sem querer, porque não sabe como se faz a coleta e simplesmente está fazendo por fazer, né, sem ter algum controle sobre isso. Outra questão, gente, que vai impactar na coleta bem feita, tá? É o uso de EPIs, tá? Os equipamentos de proteção individual vão fazer a diferença no controle, tá? De qualidade na hora da coleta. E esse controle de qualidade, gente, é muito mais amplo do que a própria amostra. Tem a ver com a sua própria integridade física, tá? Então, estar bem portado, né, com todos os equipamentos de proteção individual é vital para que você tenha uma coleta de sucesso, tá? Bem como se proteja. Mais do que nunca, biossegurança foi o assunto do momento nessa Covid-19 e continua sendo, né? Tanto é que a máscara está aí até para você ir ali na esquina comprar um pão, tá? As máscaras estão sendo usadas. Então, as pessoas muitas vezes esquecem que existem outros materiais, como a luva, né? O contato físico, né? Durante o período de pandemia, praticamente ninguém apertava a mão, né? Até hoje você tem pessoas que se cumprimentam aí com os cotovelos. Eu mesmo cumprimento as meus conhecidos com o cotovelo, porque eu ainda não confio estar apertando a mão, que às vezes você pega essa mão e vai coçar o nariz, vai coçar o olho, e aí é fonte de transmissão de doenças, tá? Então, para você evitar esse tipo de coisa, use todos os EPIs. E uma coisa que eu quero chamar a atenção nessa figurinha, que já está tarimbado entre vocês que são da área de saúde, é a questão do óculos, tá? Porque muitas pessoas se preocupam muito com máscara, mas principalmente nessa época de coronavírus, mas esquece que a mucosa dos olhos também é fonte de transmissão, tá? Então, se gotículas que trazem um vírus, elas caem nos seus olhos, elas entram por aqui, e se você puxar seus olhinhos, você nota que é bem vermelhinho. Você tem vasos sanguíneos que já estão aqui, bem próximos. Então, o vírus entra aqui, porque ele é muito pequenininho, ele entra, se espalha e você pegou coronavírus pelos olhos, pela mucosa dos olhos, tá? Então, fica a dica para você. E outra coisa que eu quero chamar a atenção é a questão dos calçados, né? Que as pessoas costumam ainda andar com qualquer calçado e, naturalmente, sandalinhas como essa, principalmente as mulheres, podem aumentar muito a chance de acidentes de trabalho, tá? Que são muito frequentes ainda na área de saúde, porque as pessoas simplesmente acham que pode trabalhar do jeito que vai passear no shopping, tá? Vai trabalhar com a mesma roupinha, com a mesma sandalinha e diz, eu vou para o trabalho mais estilosa, eu vou para o trabalho mais arrumada, e aí acaba, em vez de te ajudando, vai te prejudicar, tá? Então, são duas coisas que eu condeno, né? O dorso do pé exposto, né? E supostos calçados, né? De paredes fechadas, que às vezes são bem esburacados, que não resolvem nada. É o mesmo que a pessoa usar uma calça jeans, né? Com jaleco, mas a calça é toda rasgada, né? Então não há proteção se o tecido ele está rasgado, tá? Então a mesma coisa funciona para o calçado. Bem, atendimento ao paciente, né? Eu sempre bato nessa tecla porque atender bem o paciente, não só pela questão da empatia, segurança, mas porque o paciente tranquilo, né? Ele vai contribuir melhor com você. Ele vai ser mais compreensivo, principalmente no setor público, onde naturalmente as pessoas exploram muito dessa bondade e dizem assim: não consegui te coletar, eu vou tentar de novo, e vou tentar de novo, de novo, de novo, e eu vou de novo até conseguir. E às vezes são 5, 6, 7 tentativas de coleta para o mesmo coletador, para o mesmo profissional, para o mesmo flebotomista. Isso é péssimo, tá? Porque aí o paciente fica traumatizado. Isso no setor privado não acontece. Por regra geral, você tenta uma vez, se você não conseguir, você chama o seu colega mais experiente e ele vai ocupar seu posto para fazer isso, tá? Então, isso é muito pesado, isso tem uma diferença muito grande na hora de você fazer a coleta, tá? Então, se o paciente estiver tranquilo, a tendência é que a coleta seja tranquila. Se o paciente estiver estressado, vai haver alterações a nível de exames. Se o paciente estiver agitado, não é interessante você forçar, principalmente quando lidar com criança. Ela precisa estar calma, ela não pode estar muito agitada, ela não pode estar muito em pânico para que não aconteça problemas ainda maiores no bracinho dela enquanto ela está com aquela agulhinha lá, no acesso venoso. Bem,
Outra forma de manter também o controle de qualidade durante o processo de coleta é sempre, sempre cheque os seus materiais. Cheque os materiais que vão ser utilizados para se fazer uma coleta. Por quê? Porque as pessoas às vezes deixam os materiais faltando. E às vezes, numa brincadeira ou outra, a pessoa vai lá e faz assim: ai caramba, esqueci o algodão, ai eu esqueci o tubo. E às vezes ela se escora no paciente, e às vezes ela estende a mão para pegar um material que esqueceu ou que está muito distante, está tudo lá, mas está muito distante. E aí, naturalmente, ela pode prejudicar, lesionar um vaso, né, transfixar um vaso, e outros problemas de coleta que podem acontecer durante esse processo. Então, verificar sempre os materiais e deixar ao seu alcance são coisas que vão garantir o sucesso quando você estiver tratando de incisões, tá? Então, até para um acesso venoso, seja com scalp, quando a enfermeira usa, muitas vezes, ela tem que ter os tubos, tem que ter todo o material, as bolsas, o soro, o equipo, tudo que vai utilizar ali, ela tem que ter ali. Da mesma forma, quem faz coleta também precisa ter todos os materiais que sejam condizentes com o procedimento que você quer fazer, tá? Para que tudo dê certo dentro dos parâmetros normais. Bem, uma das coisas que é importante é solicitar que o paciente, parece básico, mas solicitar que o paciente se identifique e aí você faça a análise com a requisição. A requisição ou a relação de exames vai te dizer qual o tubo de escolha, tá? E aí isso diminui aquela chance de erro de o material foi para o tubo errado, por exemplo, tá? Então, é importante sempre, se o ambiente que você trabalha não é interfaceado, você não trabalha com o código de barras, você pode simplesmente colocar nome, sobrenome, identificação do paciente, né, a hora que você coletou no próprio rótulo, que o fabricante tem um rótulozinho onde você pode utilizar com sua canetinha hidrográfica de ponta fina para que você possa escrever o máximo de informações necessário. Às vezes as pessoas perguntam, eu posso escrever só nome e sobrenome? Não é legal, né? É bom escrever todo o nome ou o número que aquele paciente tem a fim de evitar problemas futuros, tá? Então, uma coisa para garantir o controle de qualidade também importantíssimo é você ficar de olho na data de validade do rótulo, tá? Que você que é o profissional que cuida daquele setor é responsável pelo controle de qualidade daquilo ali, tá? Então, se o tubo tiver vencido, ó, joga fora, tá? Porque aquilo ali não vai ser útil. Ele vai perder a qualidade do anticoagulante, quanto também o vácuo que está presente no tubo muitas vezes. Então, enfim, não é interessante utilizar de amostras de tubos vencidos, tá? Então, joga fora, desapega e joga fora. Bem, outra coisa também que é importantíssima dentro de uma coleta de sangue é que eu garanto para vocês que mais de 90% das pessoas não se preocupam com a ordem de coleta dos tubos. E isso tem a ver com a fisiologia do paciente, tá? Ou seja, quanto mais tempo leva para o sangue chegar ao tubo, maior alguns processos fisiológicos que acontecem no paciente. Então, quando se trata de sequência de anticoagulação, você tem não só os efeitos do anticoagulante, quanto também a fisiologia do corpo. Então, por exemplo, quando você tem uma agulha ali enfiada dentro de uma veia, começa automaticamente um processo de tamponamento dali, ou seja, não tamponamento de pH, tá, gente? Um processo de criar-se uma tampa, tá? Para evitar a perda do sangue, para conter a hemorragia. Então, existe contração dos vasos, existe participação das plaquetas, existe participação da fibrina. Então, quanto mais tempo a pessoa fica ali entre ela e o paciente e um sangue lento, você tem a maior chance de ter coágulos, maior índice de ter fibrina, e dependendo do propósito do paciente, se já tiver essas coisas lá, sua coleta foi para o beleléu. Então, não serve, porque algumas coisas precisam ser coletadas com toda a qualidade, mas muitas pessoas não se preocupam mesmo com a ordem de coleta. Então, o tubo azul, que é o contém citrato de sódio, ele é um dos primeiros que entra, tá? Ele só dá lugar à coleta de hemocultura, tá? As garrafinhas de hemocultura. Tirando isso, ele é o primeiro, tá? E eu tenho o tubo do VSH, o VHS, eu tenho os tubos que são os vermelhos, né?
com ou sem ativador, com ou sem ativador, esse sem gel e esse com gel, heparina, EDTA e fluoreto, que praticamente tem os seus objetos todos aqui, mas essa sequência ela deve ser tratada à risca, levando sim a fisiologia e o propósito dos exames. É por isso que essa ordem existe, não é modismo, é simplesmente uma necessidade maior. Aqui você vê uma relação de tubos melhores, tá? E algumas variações de tonalidade de cor, como você, por exemplo, vê aqui, ó, o EDTA, né? Que muitas vezes ele tem 2 tons de cores, tá? E existe fabricantes que podem confundir a sua cabecinha. Por exemplo, o fluoreto, que costuma ser sempre cinza, mas existe aquele que pode ter uma tampinha branca, e você pode confundir com cinza. Então, existe fabricante que fabrica no branco, não o fluoreto, mas esse rapazinho aqui, ó, o tubo seco, tubo com ativador de coágulo. Então, às vezes o fabricante tem tampa branca que se confunde com a tampa cinza, porque às vezes a tonalidade é muito próxima. E isso pode causar uma certa confusão, tá? Mas eu garanto para vocês que na sua rotina, com certeza os tubos mais frequentes que você vai ver é esse, ó, azul claro, o ativador com ou sem gel, esse aqui com gel. Eu tenho aqui heparina, eu tenho EDTA, né? E eu tenho o fluoreto, que é o cinza, tá? Aqui eu tenho as garrafinhas de hemocultura, que tem um cuidado bem delicado, principalmente quando se trata de preparação do material, asepsia das tampas, para que não haja contaminação externa ou, né, seja agregado aqui na hora da identificação da bactéria, tá? Que não seja um contaminante. Essas bactérias, inclusive, né, elas costumam crescer aqui dentro dessas garrafinhas, que vão para equipamentos como esse, automatizados, para saber se existe ou não bactérias dentro do sangue. Então, se, por exemplo, uma falta de asepsia no local, ou simplesmente uma falta de cuidado do paciente, né, ou cuidado seu, né, em relação a injetar esse material aqui, você pode estar naturalmente trazendo contaminantes externos pela falta de asepsia na tampa, tá? Então, isso vai impactar nos exames e vão invalidar eles, tá? Outra coisa que se recomenda é a questão do volume sanguíneo, mas antes o processo de antissepsia do paciente. Como assim, Rafael? O processo de antissepsia, ele vai envolver o uso do álcool 70%, que já é conhecido por ter um efeito bactericida e germicida. Mas fazê-lo de forma errada pode fazer com que você ou infecte um paciente através de contaminantes dentro do sangue dele, ou você simplesmente colete com a qualidade estranha ou prejudique o próprio paciente, tá? Geralmente tem pacientes que reclamam quando a coleta arde, e isso muitas vezes é porque as pessoas passam álcool e esquecem de evaporar. Tem pessoas que muitas vezes reclamam porque um profissional colocou um algodão molhado após o final da coleta e isso queimou, deixou aquela sensação de queimação no braço. Isso acontece também porque às vezes você coloca um algodão com álcool em cima de um buraquinho que está tentando se recuperar, está tentando conter a hemorragia, tá? Então são situações que são muito rotineiras, dependendo da prática e do corre-corre, né? Elas podem realmente chegar até o paciente. Mas, enfim, em relação ao processo de antissepsia, tá? É interessante que, no caso da hemocultura, né? Você deve desinfetar a tampa com álcool 70% e fazer a antissepsia nos locais para evitar a contaminação de micro-organismos que vêm da pele, né? Como, por exemplo, a Staphylococcus epidermidis, né? Então, são exemplos de bactérias que devem ser evitadas, né? Que moram na nossa microbiota e devem ser evitadas a todo custo, né? Para evitar contaminações secundárias. Então, para você ter ideia, no caso da hemocultura, que é aquelas garrafinhas lá, né, existe um cuidado maior entre realizar 2 ou 3 punções no mesmo momento, mas em locais diferentes, para garantir que você não contribui para alguma contaminação e mesmo assim ele deve ser enviado ao laboratório na forma mais rápida possível, de forma imediata,
Porque as bactérias, não sei se vocês lembram, mas as bactérias elas crescem em escala logarítmica, né? Então, a cada minuto elas crescem em escala de log nas condições óbvias, né? De alimentação e temperatura, elas vão crescer com um nível padronizado, um nível, na verdade, logarítmico, tá? Não cresce em progressão aritmética, né? Elas crescem em escala de log. E aqui eu tenho que atentar para vocês alguns cuidados com o tubo, tá? Alguns cuidados que são valiosos. Citrato de sódio eu acho que é um dos tubos mais delicados que você tem que ter cuidado quando você estiver trabalhando com ele. Por quê? Porque ele é um tubo que, primeiro, exige que desde a coleta à análise ele deve ser feito, tudo deve ser feito da coleta para a liberação de resultados, deve ser feito num período de 2 horas, tá? Mas não tem anticoagulante, Rafael? Tem, mas esse anticoagulante ele não vai segurar o cálcio por muito tempo, tá? Então, se ele não exerce aquele efeito lá, o cálcio vai acabar exercendo influência, vai acabar ponderando sobre o efeito quelante do citrato e vai acabar acontecendo coagulação, né? Fulano não homogeneizou, vai contribuir também para uma coagulação mais acelerada, tá? E existe também a questão da própria formação da fibrina, que o quelante ele não vai bloquear 100%, mas ele vai retardar em muito o processo, porque pode ter muitas moléculas de cálcio, né, muitos íons, desculpa, de cálcio livres, e naturalmente eles podem impactar sim, tá, no processo de formação da fibrina. Então, outras formas de prejudicar uma amostra que vai parar nesse tubinho de tampa azul clara, sabe o que que é? É quando você deixa um garrote muito tempo, o paciente está estressado, né? O garrote está muito apertado, isso vai mexer no cálcio, principalmente no cálcio, que é um dos parâmetros que varia muito nessas condições de estresse. Já no ativador de coágulo, na minha opinião, de todos os tubos, ele é um pouco mais tranquilo, porque ele admite até coágulo, porque o que importa para ele é o soro, tá? Mas dependendo das condições do paciente, você pode também ter um impacto sobre os resultados, tá? Então, que resultados? Ora, a janela imunológica, que vai ser uma coisa que vai se antecipar, inclusive antes da própria amostra. Então, muitas vezes as pessoas sem alguns dias ainda antes de desenvolvimento de sintomas, às vezes pedem um exame e ele pode dar o quê? Falso negativo, tá? E isso depende das condições do paciente, da clínica que o médico vai avaliar e como e que condições isso vai chegar para você. Mas em relação a se preocupar com o coágulo, você não se preocupe, porque afinal a substância que tem ali é um pró, né, coagulante. Então, naturalmente, ela vai exercer um efeito de formação de coágulo, porque o que importa ali é o soro, da onde você vai tirar antígenos para detectar a presença de vírus, protozoários, detectar a presença de bactérias, vai detectar anticorpos, vai identificar hormônios e todos os outros analitos, com exceção hoje em dia ainda da glicose, que está bem mais adaptável no fluoreto, porque ela preserva mais a glicose. Você vai ter a heparina para aquelas pessoas que são profissionais da área de enfermagem, onde isso vai se aplicar com muita força, porque afinal isso trata do processo de gasometria. Mas se você é técnico, existem limitações ainda do conselho. Então, se você é da área de enfermagem, um enfermeiro tecnicamente é quem pode fazer a gasometria, tá? O médico também pode fazer gasometria, mas o técnico não, ele tem suas restrições, embora alguns, né, acabam fazendo de forma ilegal, que não é interessante. Sobre controle de qualidade, gente, faltou falar para vocês a heparina. Essa heparina, embora seja um anticoagulante natural, mas ela exerce um efeito negativo sobre as células do sangue, as células vermelhas. E elas não podem ser utilizadas, por exemplo, para fazer um estiraço ou um esfregaço sanguíneo, já que a morfologia, né, a forma delas vai alterar um pouquinho em função do efeito da heparina. Já no EDTA, tá? Que é o tubinho roxo, tá? Esse daí tem seus cuidados também. É necessário que a conservação seja de 4 horas, não pode sofrer refrigeração, porque as hemácias também podem mudar o seu formato, e esse é o dos tubos preferidos, se não dizer o único, de se realizar o hemograma, tá? É o famoso tubinho do hemograma. Então, é necessário que ele esteja em condições ótimas para se fazer, então, uma boa coleta. Já esse sim, o fluoreto, né, o fluoreto de sódio com EDTA, ele vai ajudar não só a retardar a formação do coágulo,
quanto também ele vai conservar bem a glicose, que ela costuma ser consumida ao longo de horas, em torno de 10 miligramas por hora, tá? Então, vamos dar um exemplo. Se a pessoa coletou de 7 da manhã e o nível da glicose dela estava em 100, né? Dentro de mais uma hora, né? Vai estar em 90, em mais duas vai estar em 80 e por aí vai. Então vejam que os anticoagulantes em si, eles não são milagrosos. Eles não param tudo, não congela tudo, mas eles retardam e muito, né? Para os objetivos pelos quais eles são utilizados. É por isso que não se pode coletar às 8 da manhã e levar todo o material ao meio-dia, não pode. Tem que haver um fluxo de coleta e de despacho de materiais constante. Bem, em relação aos tubos, eu tenho também a conferência e o ordenamento de materiais, que muitas vezes as pessoas costumam não ordenar e gera um aumento no tempo de exposição, um aumento do tempo do garrote, simplesmente que as pessoas não ordenam seus materiais, tá? Então, é necessário primeiro o garrote, depois você visualiza uma veia, depois você coloca um álcool por cima, tá? E aí você tem o uso da seringa, o uso da agulha, o uso do scalp, o uso de uma coleta a vácuo, que depende do método que você vai escolher e que situação você vai escolher. Isso também vai contribuir para você, tá? Bem, outra coisa que contribui para o controle de qualidade numa coleta é o uso adequado de luvas. Você pode achar que não, mas é só mais um EPI. Não, as luvas sim vão exercer um efeito muito positivo na hora da coleta. Por quê? Porque a gente não usa venoscópio em todo o laboratório. Não tem venoscópio para todo mundo. Então, eu particularmente nunca vi nenhum sendo utilizado na prática, tá? Aqui no Brasil. Então, você precisa de uma luva boa, que calce bem e que seus dedos estejam o quê? Sempre com eles bem esticados, porque o tato é tudo. Tem gente que muitas vezes não sabe utilizar ou dispõe de luvas que são muito grandes para a mão dela e não conseguem sentir, ter o tato da consistência, sabe? Da elasticidade das veias, que sabemos que muda conforme a idade. Então, a luva bem calçada vai contribuir positivamente para um bom tato na hora do local da veia, um local na hora da coleta, e isso vai te ajudar muito nesses processos. Bem, outro ponto que faz a diferença na hora é o posicionamento do braço do paciente. Então, ele está bem posicionado, com a palma voltada para cima, alinhado na linha do ombro, tá? De forma reta. Isso vai ajudar a expor mais ainda os vasos para que você possa escolher os melhores locais. Sempre você leve em mente que existe um top 3 quando se trata de coleta. Você tem o top 1, que é o braço, o top 2 é a mão, o top 3 é o pé. Então, depende da disposição venosa de cada paciente, tá? E quanto mais idoso, mais desidratado, em condições de queimadura maior, a fragilidade desses vasos, eles se tornam extremamente frágeis. Então, tem que ter muito cuidado quando se trata disso também, tá? Então, esse posicionamento aqui, ó, bem apoiado, seja na almofadinha, seja na abraçadeira, seja na cadeira com a abraçadeira, não importa, contanto que a posição esteja correta, você vai ter menos dor de cabeça e maior facilidade no processo de observar as veias para coleta. O uso de garrote, gente, isso aí influencia muito o controle de qualidade, porque o tempo do garrote vai fazer a diferença, sim, tá? O garrote é estabelecido por norma ou diretrizes que ele deve ficar até 1 minuto. Passar mais de 1 minuto não é interessante, porque pode concentrar demais o sangue, pode gerar hematomas, pode gerar parestesias, que são dormências, né? E pode até lesionar ou destruir as hemácias, dependendo da pressão, né? E do quanto a força daquele material está agarrada ao braço. Então, você ainda encontra muitos garrotes de látex por aí, tá? Mas que eles estão caindo em desuso, porque preferencialmente hoje em dia esses tipos de garrotes são os recomendados, o com fivela e o livre de látex, que são como fitas. Então, as fitas elas estão mais predominando do que as tiras, que apertam menos o fluxo venoso e exercem menos chances de acontecer alguns desses episódios, tá? Mesmo assim, ainda é possível
Sim. Agora, como eu sempre ressalto, cada garrote tem suas limitações, né? Alguns você nem consegue, como esse aqui, fazer uma asepsia do garrote, porque querendo ou não, principalmente agora em tempos de Covid, onde você pega o garrote, usa um paciente, tira, transfere para outro, tira, transfere para outro, tira, transfere para outro, você está transferindo também vírus, está transferindo bactérias, está transferindo a série de outros agentes patogênicos para o vizinho, tá? Então, é uma questão importante a ser observada. Outras coisas que as pessoas fazem fora é a famosa batidinha de veia, né? Bater com os dois dedinhos, e isso causa estresse, hemólise, né? E às vezes sensação de dor no local, porque às vezes o próprio organismo entende que aquilo ali é uma reação de estresse, foi um trauma no vaso, uma pseudo-hemorragia, então isso pode causar confusão para o próprio organismo, tá? Então não recomenda-se. Bem como afrouxar o torniquete, né? Uma vez que passa-se 1 minuto, você deve retirá-lo ou, tá? Sendo mais rigoroso com vocês, após a entrada da agulha, você já retira automaticamente o garrote. Bem, a altura também é outra coisa que vai ser um impacto importante. Qual é a altura, Rafael? De 8 a 10 centímetros, tá? Está um pouco mais acima do local de coleta faz a diferença, porque se ele estiver muito próximo, a hemólise, a parestesia, né, e outras coisas podem se tornar prejudiciais, além da própria, um aumento da sensibilidade acontece, porque há um aumento da pressão ali, existe uma retenção com mais força, então, isso para o paciente não é nada legal, ele sente e incomoda, tá? Então, 8 a 10 centímetros, né, é o interessante acima do seu local de coleta. E falando em local de coleta, aqui eu circulo para vocês os 3 vasos que são mais visados, né? As veias medianas, que podem ser tanto da basílica quanto pode ser da cefálica aqui, tá? Eu tenho a própria veia basílica, que passa na região do braço, como também a cefálica mais em cima. Então, veja que eu botei sinal verde aqui, indicando para vocês que essa é melhor, em relação a menos dores, menos incômodos e mais facilidade na coleta. Mas, gente, nem todo mundo vai ser assim. Então, você pode recorrer à opção 2, a veia cefálica. Mas, Rafael, a veia cefálica para mim não está muito legal. Então, vai na veia basílica, tá? Mas entenda que, tratando-se de cefálica e basílica, a propensão à formação de hematomas, equimoses, é muito maior. Bem, se no braço eu avaliei todas essas aí, não sobrou opção, eu posso ir para a mão? Pode. As mais comuns são do arco venoso dorsal, que está aqui, ou das veias dorsais, o que? Metacarpais. Mas, mais uma vez, as veias mais próximas às extremidades, elas têm uma tendência maior a ter formação de hematomas, tá? Então, todas as extremidades, ó, percebe? Extremidades, extremidades, né? Extremidades, tá? Então, cantos, né, limítrofes aqui do braço, né, e campos de fim de mão, né, como aqui, ó, no tornozelo, onde a gente tem uma pele mais fina, as maleolares médias, que são aqui, ó, essas do tornozelo aqui, são mais sensíveis, né? Essas daqui aguentam um pouquinho mais a pancada, né, entre aspas, dizendo que é o arco venoso dorsal. Outras coisas, gente, que você deve garantir na hora de uma coleta é pessoa que está com hidratação, pessoa que tem queimadura, pessoa que tem cicatriz, pessoa que fez cateterismo, pessoa que está com hematoma, pessoa que tem fístula arteriovenosa, faz hemodiálise, né? Pessoas que já passaram por alguma trombose naquele membro não devem ser coletadas naqueles locais. São áreas que você deve evitar para que você não passe por dificuldades, constrangimento ou nova coleta. Evita isso, todas essas áreas. É claro, algumas são visíveis e outras são invisíveis. Basta perguntar ao paciente ou o paciente mesmo vai te avisar, dizer, ei, aqui não pode. Eu sou um paciente idoso, meu médico fez cateterismo, ele disse que não pode de forma nenhuma fazer nesse braço. Então, automaticamente, às vezes, eles mesmos já denunciam para você. Bem, outros termos que é importante para garantir o controle de qualidade é fazer uma boa antisepsia, bem como fazer uma boa asepsia, que as pessoas nem sempre fazem. Então, dificilmente as pessoas fazem asepsia,
fazem às vezes no seu local de trabalho, como tem o exemplo dessa figurinha aqui. Mas a asepsia, por exemplo, no garrote, para evitar a transmissão de Covid, nos tempos de hoje, transmissão de Staphylococcus epidermidis, né, ou outro tipo de contaminante, eles não fazem, tá? Simplesmente usa aquele mesmo garrote a rotina inteira, de um paciente para o outro, de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro, e esquecem desses cuidados, tá? A mesma questão é a antisepsia. E as pessoas às vezes sabem que eu tenho que usar álcool, eu tenho que fazer no paciente, mas de que forma eu faço? Né? Tem pessoas que fazem de qualquer jeito. E é por isso que acabam, então, impactando aí numa recontaminação do local. Sabemos que o álcool 70, sim, é o álcool utilizado para se fazer isso, mas é importante ter alguns cuidados. Se você sopra, você contamina. Se você abana, você contamina. Se você não espera secar e vai coletar com álcool úmido, ele vai arder, ele vai causar hemólise, ele pode hemolizar as hemácias da sua coleta. Então tem que ter muito olho vivo para não ter esse problema. Além disso, o outro problema que é impactante, sim, é essa questão da forma de se fazer a antisepsia no local. Então, tem pessoas que fazem de dentro para fora, como isso aqui também já é esquematizado pelas diretrizes. Já esse aqui é de baixo para cima. Mas o que acontece? As pessoas vivem fazendo esse movimento, né? De baixo para cima, de cima para baixo, de baixo para cima, de cima para baixo. E aí, o que elas estão fazendo? Tira a contaminação de um canto, põe em cima. Depois elas esfregam para baixo e pega a contaminação e reespalha, tá? E além desses dois fatores que eu já disse a vocês, ainda tem um terceiro fator que é o mais popular de todos, que as pessoas não atentam, que é o seguinte: recontaminar quando você pega a luva com o dedo, ó, com a luva aí, aperta em cima. As pessoas muitas vezes falam, eita, será que é aqui mesmo que eu vou tirar? Aqui é o acesso, confirmei e vou colocar. Nessa brincadeira, você acaba recontaminando. E aí você diz assim, poxa, mas eu estou de luva, certo? Mas essa luva você acabou de colocar? Ou essa luva você já tocou em outros pacientes, já tocou na parede, já tocou em bancada, e você está ali ó, colocando o dedinho no local. Então, isso é um exemplo de contaminação também, tá? Então, muita atenção nisso aí. Outra coisa também que vai garantir uma boa coleta vai depender da forma que você vai coletar. Eu devo coletar na seringa ou devo coletar no sistema de coleta múltipla ou coleta a vácuo? Olha, vai depender. Vou dar uma dica para vocês. Seringa e agulha, você tem que ser moderado em relação à quantidade de sangue. Então, por exemplo, 3 ml, seringa. 5 ml, seringa. Se eu preciso de 10 ml de sangue, aí coleta a vácuo. Ah, mas eu tenho uma seringa de 10 ml, Rafael, lá. Como é que eu faço? Se você só tem seringa, fazer o quê, né? Mas se você tiver um sistema de coleta a vácuo, que para isso você depende desse adaptador aqui embaixo, como depende da agulha aqui em cima para rosquear e usar ela, esse conjuntinho aqui, ó. Se você tiver esse conjuntinho onde você trabalha, vai tranquilo na coleta a vácuo. Mas veja, gente, isso depende do volume e do local, porque não adianta você dizer, ah, eu vou fazer uma coleta a vácuo na mão da pessoa, vai ser extremamente incômodo e doloroso. Então, nada disso. Dependendo da sua estratégia e da sua agulha e do local que você quer coletar, isso tudo vai impactar. Então, por exemplo, agulhas como essa, que é uma agulha 21G verde, né? Você vai utilizar em veias fáceis. Veias que são um pouco mais finas, preta, 22G. Veias que são extremamente difíceis, 23G, que geralmente vai equivaler a 0,7 milímetros. Então, tem uma tampa azul escura. Então, é um exemplo de moderação, onde eu posso selecionar a espessura da agulha conforme o calibre da minha veia. Então, tudo isso, gente, faz a diferença mesmo, mesmo na hora de você fazer uma coleta. E ver que eu repeti mesmo 3 vezes. É porque realmente faz, tá? Outra coisa que eu quero, antes de passar aqui, é falar para vocês sobre testar a seringa. Teste sempre a seringa, tá? O êmbolo, esse material aqui, ó, ele é feito de plástico e ele costuma travar muitas vezes quando estão em locais quentes, né? Então ele dilata. E aí a pessoa não testa o êmbolo e acha que o problema está no paciente. E o problema está na pessoa que não testou o êmbolo, tá? O problema está em você que não testou o êmbolo. E atentem para alguns fabricantes que essa partezinha onde eu envolvo a agulha,
né, que é a haste da agulha, o bisel, e o canhão, esse canhão geralmente ele tem várias cores, então se ele vier fumê, quer dizer que ele é um 22G, se ele vier esverdeado, é 21G, se ele vier azulado, ele é um 23, tá? Então isso é um indicativo também na seringa de que aquela agulha, ela é uma agulha mais fina ou mais grossa, dependendo da sua situação. Tá aqui o exemplo, ó. Então eu tenho 21G verde e essa daqui que é uma 23, ó, tá? Que tem a cor azul clara, tá? Azul clara até no dispositivo de segurança, tá? Mas percebe que na corzinha dela aqui, ó, internamente ela é preta. Então essa aqui é uma 22G, tá? 0,7 milímetros, calibre 7. Ô meu povo, vocês estão me ouvindo? Estão entendendo tudo direitinho? Beleza, Rafael Xará ali, né? Rafael Masayuki. Beleza, tudo tranquilo então. Se vocês não estão reclamando, tá tudo certo. Bacana, gente, bacana. Então, vamos seguindo. Outra coisa que tem um impacto importante sobre a coleta é o bisel, né? O bisel, que é a aberturinha aqui, ó, tem que estar sempre olhando para cima, tá? Depois que você coloca ele sempre para cima, ótimo. Essa é a posição correta que você sempre deve fazer quando você faz coleta. Outra coisa é respeitar a quantidade de sangue barra aditivo, ou você pode interpretar como anticoagulante no tubo. Tem boa parte dos tubos faz assim, ó, 9 ml de sangue para uma parte de anticoagulante. Então imagina para a conta ficar mais fácil você entender. Um tubo de 5 ml, ele requer que 4 ml e meio seja de sangue e meio ml seja de anticoagulante. O anticoagulante em si, você não precisa inserir no tubo porque ele já está inserido. Você tem que se preocupar com a quantidade de sangue que você vai colocar. E detalhe, ele não exige 4,5, ele exige até 4,5. Porque se você ultrapassa o volume necessário, você não vai atrapalhar e não vai retardar essa coagulação e você vai ter muitas dificuldades posteriori lá. Como é que eu sei isso? Como é que eu vou identificar, Rafael, isso aí? Deixa eu voltar só um pouquinho para te mostrar um negócio. Então, aqui você tem, ó, a etiqueta, aqui, ó, essa etiqueta que está nos tubinhos aqui, ó, a etiqueta como essa aqui. Aqui, ó, pronto. Aqui, muito bem. Então, esse tubinho aqui, ó, ele tem um indicador que geralmente está aqui, ó, nessa linha aqui, ó, tem uma linha roxa. Esse aqui identifica melhor. Essa marquinha identifica, ó, que a quantidade de sangue ela deve parar por aqui. Esse daqui, ó, tem esse quadradinho preto aqui, ó, que vocês estão vendo. Então, eu vou dizer, olha, não importa quantos ml você coloque na sua seringa, por exemplo, mas se for para botar nesse tubo, é até aqui, ó, porque esse é o limite máximo de sangue que você deve conter para que você não atrapalhe essas misturas, tá? E aí você homogeneizando, você consegue manter o ciclo e facilitar o processo. Então, deixa eu retomar aqui, né? Eu tenho essa questão das agulhas, tá? Que vai fazer a diferença. E é ao contrário do que muita gente imagina, essas agulhas aqui, você tem que entender que apesar dela ser grande, ela é feita para vasos que também podem ser profundos. Então, é bisel e no máximo alguns centímetros aqui, ó, meio centímetro para dentro. Então, 1 centímetro de agulha para dentro é mais do que necessário. Você não precisa enfiar a agulha toda. Tem gente que confunde uma punção venosa com o quê? Com gelco, né? Quem usa gelco da área de enfermagem sabe, né? Que você muitas vezes antecede a entrada e empurra tudo e coloca tudo dentro do vaso. Não precisa fazer isso numa coleta de sangue venoso, tá? Porque aí você vai atrapalhar, você vai lesionar, você vai, enfim, às vezes dá errado, tá? Dá errado, então a dica é, atenção, foco em 1 centímetro só. O que é que você tem para garantir que, 1 centímetro, mas Rafael, se eu faço assim, eu vou garantir melhor. Sim, mas se você faz 1 centímetro e você tem a mão firme, eu garanto que você não perde a veia, eu garanto que você não sai do lugar. Tem que ter mão firme, não é mão pesada, tá? É mão firme. Outra coisa que faz muita diferença, gente, é o ângulo. As pessoas às vezes acham que coleta de sangue é intradérmica, né? Você vem deitado assim, ó, vem deitadinho e dá tudo certo. Então imagine, essa figura é ótima
porque eu consigo mostrar para vocês aqui, ó. A pessoa vem aqui e quer enfiar a agulha assim, ó, e quer ter coleta bem sucedida. Não vai, tá? Você precisa angular. Se você angula a agulha, ó, ela corretamente ela vai bater lá. Mas as pessoas às vezes querem colocar a agulha muito deitada, aí fica frustrado. Por quê? Olha, eu já coloquei 1 centímetro aqui para dentro, mas não senti sangue. Isso é porque a falta de ângulo faz com que você tenha que naturalmente aprofundar mais essa agulha para chegar na área que você deseja. Então, isso aí tem impacto. O ângulo tem impacto, sim. E aí fica uma dica, um bizu para vocês. Como é que eu sei quanto é 30 graus? Basta pegar sua mão assim, né? Esticar assim, aí você, ó, faz esse risco aqui, ó, daqui até a palma da mão, junto com esse aqui, ó. Aí você tem um ângulo de 30 graus, tá? Assim é 90, né? 90. Assim, ó, desse dedão para cá é 45 e daqui para cá é 30, tá? Então, com isso você consegue não ter problemas. Outras medidas complementares que vai não só impactar na qualidade da amostra, como também na sensação para o paciente. Então, coletar de forma rápida, mas constante, tá? Se for rápido demais, dá errado. Se for lento demais, não é legal também, tá? Colabamento de veias. Às vezes, uma veia muito fina, dependendo da pressão, ela fecha. As paredes vêm e fazem, ó, fecha. Então, você precisa ter controle no colabamento. Como é que eu vou ter esse controle? Você tem que ter moderação. Se você vai trabalhar com vasos muito finos, você não pode de jeito nenhum trabalhar com coleta a vácuo, porque o poder de sucção do vácuo vai fazer com que a parede faça isso, ó, e aí não sai mais nada. Mas se você trabalhar com seringa e em vasos mais finos, ótimo, você vai ter menos dor de cabeça, sobre isso vai estar tudo certo. Outra coisa que é muito comum, movimento brusco de veia. A pessoa entra no lugar errado, e depois quer ficar mexendo a agulha em várias posições e várias direções, e isso só afeta, deixa o paciente nervoso. Sem querer, você pode topar no nervo, e aí o paciente vai chorar, vai sofrer, vai ser um processo, tá? Tá? Então, outra coisa também, para garantir a qualidade e não haver processos entre o laboratório é que laboratórios, principalmente os privados, você pode consultar quem você conhecer. Se você errar como profissional lá, mesmo você sabendo, errou, chama outro mais competente para fazer, para evitar tititi e evitar com que o paciente realmente reclame com direito, né? Porque subentende-se que quem está lá sabe fazer um bom trabalho, né? E às vezes existe também o fator reputação da instituição, que tem que manter o nome, tá? Bem, quais tipos de processos podem acontecer durante uma coleta e é por isso que você deve ter mente ligada. Primeiro ponto, transfixação da veia, né? Você entra com a agulha, mas entrou demais. Você não teve moderação dos 1 centímetro. Foi demais. E aí, se você puxa o êmbolo ou enfia o tubo para sair sangue e não vem, aí você tem que recuar. Se o sangue vier, é sinal de que você foi demais, tá? É um dos sinais. Erro na direção da agulha, que é muito comum. A direção da agulha, ela deve estar direcionada como? No sentido da veia. Então, às vezes uma veia está assim, ó, nesse sentido, e a pessoa quer enfiar a agulha assim, ó. Aí cruza, passa por cima, erra, entendeu? Então, erro na direção da agulha, isso é comum. Estenose da veia, outro erro comum. Como é que acontece estenose? Quando a sucção é muito alta ou você trabalha na seringa, mas a seringa é muito grossa, muito grande para um volume ou para uma veia muito fina. Então você puxa e aquela sucção faz, ó, no vaso e o vaso ele fica colabado, a gente chama assim, né? Colaba. Às vezes as paredes elas ficam fechadas. Então, nesses casos, recomenda-se virar o bisel, que é aquele buraquinho, né? Recomenda-se virar um pouquinho o bisel para que a pressão, ela seja anulada. E aí você, naturalmente, dá um pequeno giro e puxa. Isso sem perder o local de punção venosa, sem ter que fazer nova coleta, tá? Basta ter, ó, mente afiado. Bisel encostado na parede superior da veia, aquela pessoa que foi muito criteriosa, foi muito pouquinho e não foi suficiente, tá? Isso acontece.
Bisel parcialmente no lúmen da veia, ou seja, aquela situação que a pessoa vem aquele sangue preguiçoso. Você puxa, é um efeito retardado. Você puxa o êmbolo e depois o sangue vem. Você puxa e depois é que o sangue vem. Então, isso é um atraso que não pode acontecer. É sinal de que o bisel, a abertura, não está completamente dentro. Tá? E existe aquela situação da famosa veia rompida. Pessoas que muitas vezes têm um vaso muito calibroso, um vaso muito rente à pele, quando você enfia a agulha, quando o sangue não extravasa pela lateral da agulha, que sangra, mesmo você tendo todo o cuidado, né, tecido rápido, ainda vaza. Existe a questão das pessoas que têm veia rompida, ou seja, forma-se um calinho, né, um calombinho assim que fica em volta de onde você está coletando. É sinal que tem muito sangue extravasando para fora, né, que é essa situação que a gente chama de veia rompida. Outra forma também de veia rompida são as buscas aleatórias. Você pode entrar num buraco e ainda está procurando e você abre um buraco maior do que você devia durante a sua coleta. Bem, esse slide eu trago, gente, para mostrar para vocês que, independente de como você faça, além de tenha sempre cuidado na manipulação do material, porque nessa manipulação do material é normal que você, às vezes, está tão preocupado com a coleta, mas esquece da biossegurança, o que é que existe por trás da manipulação de fluidos biológicos, do sangue em si. Então, você tem a questão do HIV, você tem a questão da hepatite B, você tem a questão do tétano, né? Você tem a questão da hepatite C, né? Você tem muitos elementos, né? Tem o coronavírus agora. Então, você tem muitos elementos que você às vezes esquece. Então, acidente de trabalho é tudo. Então, existem muitos acidentes com pérfuro cortantes, tá? E isso são medidas para garantir o controle da coleta, também envolve a sua integridade. Então, no final da coleta, né, exerce pressão, mas cuidado no descarte para não ter acidentes. Então, ó, fica uma dica que eu vou até grifar, ó, não desconectar ou reencapar uma agulha com as duas mãos, tá certo? Então, isso é lembrete para garantir a segurança da biossegurança de vocês, pessoal. É por isso que inventaram esse negócio aqui, ó, chamado dispositivo de segurança. Então, é claro, o que é que isso tem a ver com controle com qualidade da amostra? Nada, mas são medidas complementares para garantir a sua segurança. Então, olho vivo nessas coisas, tá? Bem, e para garantir também que a amostra tenha um efeito legal, então imagina, você fez, vê só, tá? Vou fechar aqui a caneta. Primeiro ponto, você fez a identificação do paciente, recebeu o paciente, identificou, tá ok, selecionou os tubos, verificou materiais, fez ordenamento de tubo, fez conferência dos materiais, fez a antisepsia correta, fez a coleta, orientou o paciente, liberou o paciente, mas esqueceu de um passo. Não homogeneizou as amostras que você coletou. Então veja, tudo que você fez, ó, o que aconteceu, ó, não serviu de nada, tá? Não serviu de nada, tá? Então a homogeneização é importante, é por isso que muita gente fica bitolada, né? Terminou a coleta, já está com os tubinhos na mão, ó, fazendo aquele movimento, tá? Então, quando for fazer esse movimento, também tem que ter cuidado. Tem que ser um movimento suave. Não adianta você agitar assim, ó. Não adianta você agitar assim, tá? Você tem que, ó, inverter e voltar, inverter e voltar, inverter e voltar, tá? Pelo menos 8 a 10 vezes é o que recomendo as diretrizes, tá? As diretrizes internacionais, tá? Porque, gente, não esquece, alguns anticoagulantes estão no fundo do tubo aqui, ó. Outros estão na parede do tubo. Como é que vai se misturar se, por exemplo, o resto que está nessa parede aqui, que a tampa está cobrindo, não teve contato com esse sangue, ó? Como é que vai ter contato? Ora, se eu botar de cabeça para baixo, porque a amostra vem para cá, tá? E ela vai se misturar. E o material de cima vai para baixo, o material de baixo vai para cima. Então, fazer isso aqui, ó, é um movimento só. Então, ó, 1, 2, tá? Então, virar o tubo de cabeça para baixo e voltar. É assim que se faz homogeneização. Às vezes as pessoas confundem homogeneização com centrifugação. Então, o que é que elas fazem? Então, as pessoas, não sei por que, pegam o tubo e ficam fazendo assim, ó, girando.
tá? Então, às vezes, eu não sei se é falta de centrífuga no setor da pessoa para fazer triagem, mas não é assim que faz homogeneização. Tem que ter muito cuidado. Se faz centrifugação, claro que se faz centrifugação, mas tem que fazer triagem, saber se houve hemólise, né? Se o sangue, se o plasma, que é a parte líquida do sangue, ele está engordurado, se não está, é outro processo, gente, mas que pode fazer parte da sua coleta, tá? Então, outras coisas que acontecem muito como medida complementar é a falta de orientação do paciente, ó. Então, o paciente, às vezes, o que é que ele faz? Pega peso. Assim que termina a coleta, faz esforço com o braço, né? E aí ele faz força com o braço. E aí, naturalmente, às vezes aquele tampão ele pode ser rompido, aquela veia pode se romper e gerar um sangramento maior, ficando com essa manchinha, tá? Outras coisas também é que às vezes o paciente pode estar com dor de cabeça, com enxaqueca, pode ter passado mal quando viu sangue, ou passou mal quando viu o sangue saindo ali sem querer, ficou com pressão baixa. Então, pergunta para o paciente se está tudo correto, para aí você garantir não só a amostra, mas também, né, a satisfação do cliente, que a gente não pode esquecer, né? Ah, e outra coisa também que assim é ameaçador para o controle de qualidade em coleta de amostras, que muitas amostras, né, elas estão sendo descartadas no lixo errado, tá? Então eu tenho dois tipos de lixo, os materiais infectantes, tá? Ou seja, são materiais como gaze, algodão, né? Luvas, touca, máscara, propé. E aqui eu tenho perfurou cortantes. Então, materiais que perfuram ou materiais que cortam. Então, bisturi que eu usei ali, eu joguei fora. Agulha que eu usei, coloca ali. Todos os pérfuro cortantes, gente, tem que ser descartados aqui, tá? Mas mesmo assim as pessoas jogam algodão, gás, jogam embalagem, joga tudo que você imaginar aqui dentro e naturalmente, né, aumenta sim as condições de acidentes de trabalho, como você está vendo aqui, ó. Então, para evitar esses acidentes de trabalho, pessoal, tenha cuidado, tenha distanciamento na hora de descartar o material. Dê uma distância aqui, ó, daqui para cá na hora de descartar, porque você nunca sabe o que lhe aguarda neste buraco, né? Você pode ter uma agulha aí voltada para cima, você pode ser espetado sem saber nem a origem da amostra, há quanto tempo ela está aí e o que é que tinha no material sanguíneo daquele paciente. Não sabe nem quem foi, né? Essa é a verdade. Então, gente, muito cuidado. É uma medida complementar que eu estou dando, um enfoque para você ficar de olho na sua vida, tá? E outra coisa também, né, que falando em controle de qualidade da amostra, se a amostra ela for bem coletada, ela também vai ter um impacto sobre isso aqui, que a gente chama de esfregaço sanguíneo. O esfregaço sanguíneo ele vai acompanhar amostras com EDTA, ó, aqui a tampinha roxinha, tá? Que são amostras de EDTA, de sangue de EDTA que vem parar nessa lâmina de microscopia, tá? E aí o que que vai garantir a qualidade? Primeiro, coletar no tubo certo, EDTA. Segundo, o tubo tem que estar homogeneizado. Terceiro, para garantir que o EDTA está fazendo efeito. Terceiro, se fazer uma boa técnica. Fazendo todos esses três procedimentos, garanto que você chega lá e que aqui você vai ter sucesso. Então, basicamente, esse processo de produção do esfregaço, que é uma responsabilidade que muitas vezes é incumbida em quem faz a coleta, eu tenho a fase A, que é a fase que você puxa, né, a lâmina de cima, que é uma lâmina que a gente chama de lâmina extensora, porque é ela quem espalha, ela é puxada para trás até que ela entre em contato com a gota de sangue. Uma vez que ela entra em contato, eu tenho essa linha que se forma aqui pelo espalhamento da gota. Depois eu coloco, faço um movimento reto para frente, onde naturalmente eu vou espalhar todo o material, ele vai ficar com a aparência semelhante ao quê? A um dedo polegar, tá? E aí as pessoas dizem que fica com aspecto de cauda de cometa, né? Meus desenhos estão péssimos, tá? Então vão perdoar, porque fazer com mouse é péssimo. Então, o cometa, né, quando ele está caindo do céu, imagina que isso aqui é um cometa terrível, né? Ele tem uma cauda assim, ó, curvada. Então, quando ele fica com essa cauda semelhante ao que o pessoal chama de cauda de cometa, né? Ele fica com um aspecto legal, tá? E que ele se torna então de ótima qualidade, como esse aqui que vocês estão vendo aqui embaixo, ó,
e não esse aqui que foi feito de forma errada e com muito material e que inclusive vai ser útil, porque um local bem feito, né, que é justamente a cauda, é o ponto mais importante desse material que é feito até hoje, tá? É justamente observar as células com mais clareza, tá? Que elas não estejam empilhadas, que elas não estejam num formato aceitável, em condições aceitáveis. E como é que eu, que tenho o trabalho com coleta, tenho a ver com isso? Ora, o tempo. Lembra que o tempo para EDTA é 4 horas. Então, se você faz uma coleta, depois de 4 horas você lembra que tem que mandar este material para lá, naturalmente não vai servir mais, tá? Então, pensando nisso, pessoas que têm requisição e têm essa responsabilidade de fazer, elas costumam coletar e então elas fazem logo e não deixam para depois, tá? Então, isso aí é importantíssimo, tá? Outra coisa que eu falei para vocês, gente, é os métodos de transporte e o transporte, tá? Então, se tratando de transporte da amostra, né, as condições de métodos de transporte envolvem o quê? As caixas térmicas. Essas caixas térmicas, elas têm que ser mantidas em temperatura de geladeira, tá? De 2 a 4 graus. Portanto, você tem uma conservação mínima, uma vez que a gente sabe que moramos num país bem frio, né? Para não dizer o contrário, né? Então, precisa ser mantido em uma temperatura refrigerada, mas não de freezer, para que as amostras elas não aqueçam muito. Não esquece porque não pode aquecer muito, ora, porque os componentes que estão ali são biológicos. Então, quando você aumenta muito a temperatura, aumenta a degradação desse material. E aí você não pode perder hormônios, não pode perder proteínas, não pode perder anticorpos. Então, eles não podem aquecer muito. Então, eles têm que estar hermeticamente fechados e numa temperatura refrigerada, tá? Muitas vezes as pessoas coletam assim e levavam para os motoboys, levava para carros de coleta, coletas domiciliares, que ainda é muito comum, tá? Mas hoje em dia, com o aumento das motos, com essa revolução que a gente tem dos entregadores, você vê que hoje até a caixa de isopor ela fica nas costas. Tá? Isso mudou muito, porque antigamente as caixas eram penduradas no bagageiro, na parte de trás da moto, e chacoalhava muito. E o fato de chacoalhar a amostra faz com que você tenha o quê? Hemólise, você tenha perturbação nas células, e aí evitar essa agitação é importante. Então, hoje, as pessoas que fazem coleta domiciliar que vão de moto, geralmente carregam isso nas costas, semelhante àqueles Uber Eats, ou iFood, ou seja lá qual for a empresa de entrega, para diminuir o índice de chacoalhamento, pode dizer assim, dar mais estabilidade para o material. E é claro, a temperatura também. Então, o acondicionamento vai fazer toda a diferença, tá? Eu não sei se vocês lembram dos tubos que a gente comentou lá atrás, mas o tubo de tampa vermelha, que tem ativador de coágulo, ele é um do que eu disse a vocês, é um dos com menos frescuras, pode-se dizer assim. Por quê? Ele permite a formação de coágulo, porque o que vai ser dosado não depende do coágulo, como também não depende do cálcio, mas ele também pode ser refrigerado. Você bota ele numa temperatura de geladeira, ele pode conservar aquele material até o outro dia até. Tá? É claro que não é recomendado que seja feita nas primeiras 24 horas, mas que ele admite-se até uma postergação do material dentro da geladeira, para que ele possa analisar no outro dia, nos casos dos exames sorológicos, tá? Então, transporte, condições do transporte e como se transporta tem tudo a ver com também a qualidade. É claro que isso não impacta no profissional da coleta, mas que ele tem envolvimento. Então, por exemplo, se você trabalhar num posto de coleta onde o número de funcionários é reduzido e você que coleta é o mesmo que coloca esses materiais aí dentro dessa caixinha, você tem que ter algumas noções, como por exemplo, você sabe que essa caixa, ou não sei se sabe, mas ela não tem refrigeração, não tem um sistema elétrico ali que vai refrigerar. Então você vai precisar de quê? De baterias de gelo. São aquelas baterias em gel, aqueles saquinhos de compressão, o pessoal faz compressão para contusão, como também você pode ter aquelas que tem uma parede rígida, que são baterias de gelo. Então, quando você pega aquela bateria que tem um gelzinho, ele aumenta mais a conservação, mais do que o gelo, inclusive. Lá você mantém ela dentro da caixa, mas tem que ter uma atenção que
você não pode congelar o material. Então, se você pega as amostras e vai colocar ele ali, ó, do lado das baterias de gelo, não é recomendado, porque ela vai baixar muito a temperatura e isso vai mexer em algumas coisas na amostra. Sério? Seríssimo. Então, você pega assim o EDTA, o roxinho, que é para hemograma, se você bota ele muito próximo do gelo, o que é que acontece? As hemácias vão ficar mais espiculadas, né? Elas tendem a ficar com as pontinhas assim, e isso pode dar uma falsa impressão de que existe alguma alteração nas hemácias, ou alguma alteração a nível de alguma doença que pode estar correlacionada. Da mesma forma que, por exemplo, você pega um tubo de tampa vermelha e se colocar ele encostado na bateria de gelo, o que é que pode acontecer? A temperatura cai muito rapidamente e existem alguns tipos de anticorpos que eles são mais predominantes em temperatura um pouco mais fria, 4 graus, e outros são em temperatura quente, né? Eu tenho as IgGs e as IgMs, tá? Temperatura fria, temperatura quente. Então, isso vai modificar alguma interpretação. Então, se precisar de alguma dosagem para anticorpos frios, né, anticorpos quentes, isso vai variar, só porque você encostou o material no gelo, tá certo? Então, tenham muito cuidado, tá? Então, como é que eu vou fazer, Rafael? A caixa é pequena, eu preciso pôr um monte de material, eu tenho que colocar tudo ali na rack, como é que eu vou conseguir fazer isso? Ora, você pode simplesmente pegar as baterias que você vai posicionar na caixa e você pode pegar papel toalha, né, aqueles papéis toalhas, né, que vem de rolo, e dar várias voltas, né, na bateria antes de encaixar ela, ou pegar os papéis, enrolar em volta da amostra e colocar no local, para que ela não tenha um contato direto, né? Parede com parede, parede do tubo com parede da bateria, para que ela não prejudique a qualidade do material que você teve todo o trabalho. Você já está me acompanhando aqui há 1h36 sobre como fazer tudo certo e chega na fase de transporte, preparo para despachar, você fez tudo errado, ou seja, todas aquelas etapas que você aprendeu até agora não valeu de nada, porque você fez tudo errado no finalzinho, tá? Então é importante que a amostra ela esteja bem identificada, que a amostra ela esteja em condições adequadas, tá? Existem alguns locais que você precisa fazer triagem, ou seja, tem locais que tem uma centrífuga onde você pode homogeneizar, ver se teve hemólise, se não teve, aí você pode fazer observações, tá? Só cantos que realmente são muito criteriosos ou que querendo ou não explora demais o funcionário, ele faz N coisas, tá? Dentro da área dele, além daquela função, ele faz muitas outras coisas, tá? Então, independente da caixa, se é aquele estilo Uber Eats, Rappi, iFood, seja o que for, elas têm que estar sempre identificado com o sinal de material infectante. É interessante que o remetente, né, o transportador, ele indique o CPF, o endereço, os telefones de contato, né, para que a empresa responsável pelo recebimento ela possa ser comunicada em caso de acidente, por exemplo, tá? Frases de advertência, né, como condições de conservação, manter em temperatura refrigerada, manter até 4 graus, né? Sinalização no modo e sentido da abertura, prazo de validade do material biológico, ou seja, aqueles materiais com soro, eles duram mais do que outros, tá? Como o de citrato, que é só 2 horas, tá? E aqui, ó, contatos que eu acabei adiantando. Contatos telefônicos para caso de acidente. Às vezes o motoqueiro cai, né? Se acidenta, você sabe que acidente de moto é muito constante. Então ele caiu, o material está lá. E aí? Quem é que vai resgatar? Quem é que vai recolher? Para onde está indo esse material? Então, todas essas informações de contato são úteis também para que você evite surpresas, né? E naturalmente mantenha a controle de qualidade, né? As ISO da vida, né? Bem, uma vez que você participa disso aqui, ó, junto com o preparo do paciente, você, quando trabalha com flebotomia, com coleta de amostras para exame, você é responsável por esta fase aqui, ó. E naturalmente, se você fizer esta fase correta, é um efeito dominó. Se fizer correto, a amostra vai estar em condições corretas e boas, tá? Minha coleta foi errada, foi apressada, puxei demais, garrote passou muito tempo, o paciente mexeu, demorei muito tempo para despachar a amostra, coloquei em condições de transporte inadequado e eu, entre outros fatores, a amostra já chega em condições que muitas vezes não são aceitáveis. E aí o que acontece? Nova coleta. Então, quando você vê um pedido de nova coleta, é porque realmente ela chegou em condições não adequadas, tá?
mas se ela chegar em condições adequadas, ela passará para esta fase, a fase de centrifugação. E nessa fase, gente, de centrifugação, se faz uma triagem e analisa o que está bom do que não está bom. Então, às vezes a amostra ela foi coletada errada e às vezes só na triagem, só na centrifugação você vê alguns erros, tá? Bem, se não tiver, ela, né, que essa centrifugação aqui, ela passa por essa animaçãozinha, você vai ter então os usos dessas amostras sanguíneas, que podem ser usos nessa condição ou usos nessa condição. Rafael, que condições eu tenho o uso desse sangue assim, ó? Esse sangue sem estar centrifugado, a gente chama de sangue total. Então, o sangue total, basicamente, ele é utilizado para o hemograma, tá? Nos dias de hoje, o hemograma, a eletroforese de hemoglobina, né? Pesquisa de hemoglobina S, teste de hemácia, teste de falsização. Então você tem essas técnicas aqui, ó, desse lado aqui. Do outro lado, você tem a centrifugação, onde você tem a separação da fase sólida e separação da fase líquida. E aqui, dependendo do tubo, viu? Atenção, dependendo do tubo, você tem soro ou você tem plasma. Quando é que eu vou ter soro? Quando eu coletar aqueles tubos com tampa vermelha ou vermelha com anel amarelo, como você está vendo aqui, ó, ou amarelo. Aí eu vou ter o soro. Por que eu vou ter o soro? Porque o material que faz parte da parte líquida do sangue coagulou. Então eu só vou ter o soro, tá? O soro é uma parte mais pobre, Rafael? É, bem dizer, é mais pobre. Por quê? O que é que não há mais no soro? As proteínas da coagulação que elas foram consumidas para se produzir o coágulo naquele tubo. Então, no soro você tem partículas virais, anticorpos, você tem todas as dosagens bioquímicas que você conhece, ureia, creatinina, colesterol, bilirrubina, transferases, TJ, TGP, gama-GT e todas elas, mas você não tem mais proteínas como fator número 2, fator número 1, fator número 5, fator número 7, fator número 8, 9, 10, 11, né, fatores que são utilizados na coagulação, tá? Mas quando é que eu consigo preservar esses fatores? Se você utilizar os quelantes de cálcio, ou seja, aqueles anticoagulantes que, em vez de deixar o cálcio ser usado, eles vão segurar o cálcio para ele não ser usado. É o EDTA, é a heparina, tá? É o citrato de sódio. Então, é o azul, é o verde, é o roxo. E aí eu vou ter o plasma. E aí eu vou ter outro nome, o plasma sanguíneo. Quando a pessoa, por exemplo, doa sangue para um banco de sangue, ele está doando a parte líquida do sangue, que vai ter um anticoagulante ali, tá certo? Naquela bolsa, que vai preservar o plasma. Porque a partir do plasma, gente, se congela e depois do congelamento ele pode ser levado para uma indústria de hemoderivados, onde se vai retirar todas as partes importantes do plasma, entre elas as proteínas da coagulação, e eles se tornam hemoderivados. E aí, os hemoderivados têm uma total aplicação para pessoas que têm deficiência, problemas de coagulação e outros tipos de patógenos, tá? Patógenos não, desculpa, patologias, tá? Então, tudo isso aí vai estar associado com o uso e o destino final dos materiais. E é isso, gente. Esse foi o final da minha palestra, né? Eu resolvi colocar isso aqui para vocês, né? Então, se vocês gostaram da palestra, tá? A gente está sempre online de diversas formas, seja pelo site. Então, fica aqui para vocês um convite à nossa instituição, né? Para aqueles que não conhecem, ela fica localizada no Recife, né? Na capital de Pernambuco. Então, ficamos lá na Avenida Conde da Boa Vista, que é uma das avenidas bem conhecidas, junto com a Agamenon Magalhães, que é uma das mais conhecidas ali na área do Recife. Então, quem quiser conferir nosso site, que inclusive foi atualizado recentemente, conferir nosso site www.ccspernambuco.com, onde a gente está sempre divulgando e colocando cursos novos, tá? Para você que gosta do curso, quer se aprimorar mais, a nossa instituição também oferece cursos livres EAD. Você que não mora em Recife e região, né, ou mora muito longe, como pessoas que estão nos assistindo agora de São Paulo, né? Então a gente também oferece cursos livres EAD, como também cursos de pós-graduação EAD também. Então, se vocês tiverem interesse, fica aí o convite,
tá? E tem nosso Instagram, como também o Face, como também o Twitter, né, que a gente está sempre divulgando nossos materiais, nossas atividades, que está sempre bombando lá as atualizações que a gente costuma fazer, né? Inclusive, recentemente foi incluído a nova data do curso de forense, e eu vejo que tem muita gente, ex-aluna minha, né, pessoal, que participou, que já me conhece, né? Até em outubro, em novembro, vamos estar trazendo cursos na área de análises clínicas, né? Inicialmente na área de parasitologia, depois urinálises e fluidos biológicos e depois a parte de hematologia. Então, todos vocês, gente, estão convidados aí a nos conhecer, a dar um pulinho lá e conhecer a nossa proposta. Eu garanto que vocês viram fã, né? Vocês vão virar fã lá. Eu posso, pelo menos, me basear nas pessoas que já passaram por nós lá, tá? Gente, deixa eu abrir o chat agora, deixa eu fechar aqui para ver o chat um pouquinho e ver um pouquinho das perguntas. Minha gente, vocês têm perguntas aí? Obrigado, meu gente. Obrigado, Ivanete, Micheline, obrigado, Kaline, Valtélia também. Agradeço, gente. Agradeço mesmo o empenho de vocês, tá? Estarem nos acompanhando aí nessa jornada. Agora eu estou vendo os nomes de vocês, né? Estou vendo aqui a Luane. Luane é minha aluna, está cursando lá o curso de flebotomia. Vocês que gostam de coleta ainda não participaram, estão aí convidados. Deixa eu ver quem mais tem aqui. Lorena foi minha aluna também, Lore, tá aí. A Dani também, a Dani Patrícia, já foi aluna minha também. Deixa eu ver quem tem mais aqui. A Emily Daphne foi minha aluna. A Gabi, tá aí a Pietra também. A Micheline também tá aí presente, tá? Deixa eu ver quem mais tem. Não, aquele pessoal todo de fora. Vitória Bonfim. Enfim, gente, eu espero que vocês tenham gostado do evento, espero que tenha sido produtivo para vocês, tá? Foi só uma inspiração que a gente fez quando a gente recrutou todos os professores envolvidos para explorar diversas áreas, né? Desde a área de coleta, a área de estética, a área de forense, a aquela área de hemoderivados, a parte de banco de sangue, a parte de genética. Então a gente procurou várias áreas interessantes para trazer para vocês. Eu agradeço a oportunidade. A Sheila também, Sheilinha está aí, também está aí com a gente, já foi nossa aluna. Então, a gente fica muito feliz pela participação e empenho de vocês, gente. Então, o certificado de vocês está saindo em até 48 horas, tá? Então, eu acredito que até o final da terça-feira vocês estão recebendo no e-mail de vocês. Se tiver alguma divergência em relação ao nome, ao sobrenome, ou teve algum erro de digitação, você entra em contato com a gente pelos nossos canais do site, ou pelo WhatsApp mesmo, ou através do Instagram, e a gente faz as correções e vai agilizar o processo para vocês, tá? Essa palestra de hoje, bem como a do Daniel, elas vão estar disponíveis a partir, acredito, de amanhã para vocês lá no YouTube. Então, vocês podem clicar lá, acessar. E eu espero muito ver vocês, quem sabe, no próximo ano no evento presencial, tá? Quem sabe esse período de pandemia vai estar bem mais tranquilo e a gente possa, quem sabe, fica aí o convite pessoal que não é de Pernambuco, eu acredito que o Rafael está de fora, né? Você, a Giovana, a Vitória, pessoal que não é de Recife região, fica aí o convite. Quem sabe no próximo ano a gente se vê num simpósio aí presencial multidisciplinar, que a gente tem muito foco em pegar a área de análise. Vamos ter um simpósio voltado para a parte de radiologia, para a parte de farmácia. Então vamos fazer um evento grande, né, para reunir todos vocês. Eu espero vocês lá no próximo ano. Continue com a gente, tá? Só para adiantar para vocês, vai ter uma palestra também para quem gostou do tema. Ó, Ivanete é de Minas. Legal, Ivanete. Vai ter uma palestra, eu acredito, dia 19 desse mês ainda, tá? 19/9, bem recente, para a semana, sobre crimes perfeitos na perspectiva das ciências forenses, tá? Então, quem gostou de ciências forenses, vai ter uma palestra gratuita também via Simpla, com o Daniel, com um perito que trabalha aqui no estado de Pernambuco, que é o Alex Paulino, e também a Fernanda Silva, que é a arqueóloga que cuida dessa parte aí de escavação. Então, eles três vão estar interagindo aí ao vivo nessa palestra que vai ser muito interessante e vocês estão convidados, tá? Totalmente gratuito.
fica de olho que eu acredito que na terça-feira a gente vai estar abrindo a divulgação nas redes sociais, bem como as matrículas. Então, totalmente de graça, com certificado digital de 2 horas, tá? Vai ser uma palestra muito legal e bem interessante para você que já amou forense e que já quer seguir carreira nessa parte. Perfeito. Então, para quem quer análises clínicas, a gente vai estar trazendo o curso de parasito muito em breve, curso presencial, não é online, é curso presencial de técnicas em parasitologia, tá? Então, só tem novidades daqui para o final do ano, tá, gente? Obrigado mais uma vez a participação. Vamos tirar uma selfie, pode ser? Será que vocês conseguem ligar a câmera para a gente tirar uma selfie agora? Vamos ver, vamos fazer a focinha, uma focinha? É o último momento, a gente está indo embora. Será que vocês conseguem? Se ajeita aí, Sheila, Valtélia, Aline, Daniele, Maria Isabel, vamos ver. Ó a Kaline aí, tudo bem, ó a Lorena lá. Então, deixa eu ver se eu consigo ver todos vocês para vocês estão em menor número hoje, estão 22 pessoas só hoje. Tinha mais gente. Será que vocês conseguem aí ligar a câmera para a gente dar aquele printzinho? Olha, quando se trata de mulher, eu já entendo. Ó, o pessoal demora uns 2 minutos, vai se ajeitar. É meu cabelo. Deixa eu ver se meu cabelo tá bom, né? Aí passar o batom, né? Ajeitar um pouquinho. Eu sei, né? Então, Ivana, cadê você, Ivanete? Vanete, Renata, Vitória, Valtélia, Josimere, Giovana, Aline, Daniele, Patrícia, cadê? Cadê vocês? Agora. As pessoas vão dizer, minha nossa. Pronto, tá tudo bem, mestre, tá tudo bem, está tudo bem. A céu vai durar pouco tempo, se preocupem não, tá certo? Vamos lá, cadê Valtélia? Ajuda a gente, Ivanete. Cadê Rafael? Rafael, aparece aí, Rafael. Sheila, Vitória, Giovana, a Aline, tá faltando, Brena. Aí, ó, Sheila lá, ó. Beleza. Então, prepara aí, gente. Capricha no sorriso. Vamos lá. Posiciona aí. Em 3, 2, 1. Capricha no sorriso. Beleza. Gente, obrigado mesmo, viu? Tá? Espero vocês em um próximo evento. A gente se vê, se Deus quiser, tá bom? Boa noite a todos e a gente se vê lá.